Ninguém acorda de manhã falando que vai ser vendedor. Vocês já ouviram alguém falar que vai ser vendedor? Não, você levanta a mão e fala, vou ser vendedor. Ninguém faz isso. E não existe uma faculdade para vendas. Muitas das vezes as pessoas são jogadas a vendas. Olá, sejam bem-vindos ao Quarks Podcast. Gente, hoje o estúdio tá com uma energia diferente e a gente sente quando o convidado vive o que fala. É isso aí, Laura. De um lado, a gente trouxe um cara que é especialista em destravar resultados e botar fogo na equipe de vendas. Rodrigo Vieira, seja muito bem-vindo. E para essa energia ter direção, trouxemos quem está construindo o maior edifício do estado, uma das mentes por trás da Vifran e do Sinfonia, com um edifício com 44 andares, Thaís Francese. Rodrigo, Thaís, sejam muito bem-vindos e agora é com vocês. Bom, eu sou a Thaís Francese, uma das proprietárias da empresa Vifran, e a gente está vindo aqui para Dourados, trazendo o empreendimento Sinfonia, que por enquanto vai ser o prédio mais alto do estado. E a gente tem gostado muito de vir para cá, é uma grande satisfação. E agora o Rodrigo se apresenta um pouco pra gente. Quem é o Rodrigo? O que ele faz? Show de bola. É o Rodrigo Vieira, treinador de vendas, e aí hoje a gente tem uma parceria junto com a Vifran no empreendimento Sinfonia, levando aí o conteúdo da parte de vendas de forma prática dentro do campo de batalha e estruturação de processos comerciais. Legal. E você é palestrante também? Sim. E aí todo mundo vê ali o palestrante ali em cima do palco, tal, querendo aprender, querendo aproveitar o máximo possível. Mas como é que é esse preparo? O que você já passou para chegar nesse momento aí? Tá, o palestrante em si, ele veio só como o plus da parte de trás do processo, né? Eu costumo sempre dizer que o palco, ele é só a parte bonita que todo mundo vê ali, que a gente chega, faz uma entrega pra galera, porém a parte do bastidor é o que mais influencia dentro de tudo, que é a construção de processos, é estar olhando para as empresas, que é o principal do nosso foco de trabalho ali dentro. E aí fazer a parte de treinamentos, entregar isso, é a parte do desenvolvimento que eu acredito que quem trabalha com vendas precisa disso dentro do dia a dia. Você falou na parte de vendas, né? E aí tem aquele pessoal fala aquele ditado que a pessoa ou ela tem que nascer vendedora, senão não serve para ser vendedora. Isso é verdade ou é aquele mito, com história para boi dormir? Mentira, né, cara? Falso totalmente dentro do processo. Tem pessoas que, lógico, vêm com uma qualidade natural de comunicação, tem pessoas que vêm com uma qualidade natural de ser simpáticas, pessoas que você olha para o rosto dela e você fala, nossa, me encantei. Mas isso é uma habilidade natural das pessoas. Mas o vendedor, de verdade, ele sabe ouvir, ele entende qual é a real necessidade do cliente, ele consegue muito mais ter atenção. Eu sempre costumo dizer que aquela pessoa que muitas das vezes ela é um pouco mais calada, um pouco mais no canto dela, ela acaba tendo muito mais resultado com vendas do que o próprio falador. Aquele cara que, não, eu vou falar bastante, porque quando chega dentro de um atendimento, ele acaba colocando o lado dele no posicionamento. Então ele fala pra caramba, ele não dá vazão para ouvir o lado do cliente, entender qual é a real necessidade e acaba atropelando etapas. Assim como, por exemplo, hoje a gente fala bastante, principalmente no empreendimento como o Sinfonia, que é um empreendimento de altíssimo padrão, que o que manda não é o cliente, é o vendedor que fala pra caramba, que conversa muito, mas sim aquele que ouve qual é a real necessidade do cliente, consegue ser cirúrgico ali no processo da venda e fazer o cliente, não é vender para o cliente, mas poder ajudar ele a fazer a melhor escolha de compra. Legal, bacana. E aí vocês estão trazendo o Sinfonia aqui pro Mato Grosso do Sul, né? E aí, mas isso agora, mas a Vifran já tem um longo tempo aí, já construiu vários prédios aí. Como é que foi qual que foi essa decisão de vir para o Mato Grosso do Sul? Sim, a Vifran já tem quase 50 anos, né? E foi fundada pelo meu pai. E chegou um momento que a gente decidiu que teria que expandir para outros estados, né? Porque a gente fica na região de Campinas, construímos bastante também na Baixada Santista. E a gente viu que Dourados é uma cidade que está em desenvolvimento, né? Que é um polo aí que ficou para
tem as faculdades, um polo de saúde, né, de prestação de serviço. E a gente enxergou uma oportunidade, né? A hora que viu, que começamos a olhar, né? Até a gente fez uma pesquisa de mercado e viu, nossa, quanto Dourados ainda tem para crescer e para desenvolver. Então, foi por isso que resolvemos vir para cá, né? Expandir, porque a gente acredita nessa cidade. E agora, uma pergunta, assim. Vocês da Vifran, vocês acreditam muito no desenvolvimento pessoal. Vocês acreditam muito no desenvolvimento da região. Por que vocês decidiram trazer um palestrante, assim como o Rodrigo, aqui para Dourados? Para treinar não somente o pessoal de vocês, mas sim abrir para vários corretores. O que vocês acreditam? Por que vocês trouxeram o treinamento do Rodrigo? Eu acho que Acho que a gente acredita em desenvolvimento sempre, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre melhorando. Tudo que fica estagnado, você perde o tempo, né? E eu acho que eu levo isso para minha vida pessoal, né? Sou muito curiosa, né? Gosto sempre de estar aprendendo sobre um monte de coisa. Meu pai também, que continua nativo, acho que ele tem esse perfil. E a empresa tem isso, né? Tanto que a gente já passou por tantas crises econômicas, né? Tudo que passou nesse país. E a gente foi se adaptando. Acho que isso faz parte de estar sempre crescendo, buscando algo diferente. Por isso que a gente trouxe o Rodrigo, né? Que a gente gosta muito do tipo de treinamento que ele dá e acha que vai ajudar no desenvolvimento aí de muita gente. Então, Rodrigo, ela falou muito de questão do desenvolvimento da empresa e da adaptação. O que você tem para trazer assim para as pessoas para 2026? O que elas podem estar fazendo para desenvolver mais, para vender mais? E também, se você quiser trazer também para quem não trabalha com a venda direta, o que pode ser feito em 2026 para que elas renovem a energia delas? Eu acredito que 2026 não é um ano para inventar moda. Não é ano para você desviar o foco. Eu acho que é um ano para você pegar o seu projeto, aquilo que você está fazendo, e focar 100% naquilo. O que mais vai ter em 2026 é distração. A gente vai ter a distração do digital, como a gente já sabe ali, né? Se você abre o seu Instagram, você acaba perdendo muito tempo ali, às vezes com besteiras que não agregam em nada. E segundo, a gente já vai ter outras distrações como Copa do Mundo, Carnaval, política e dentre outros, além dos feriados que vão ter ali. Tudo isso é distração. Então, se eu tenho uma coisa para deixar para a galera nesse 2026 mantenha o foco. Não se distraia, não perca a sua energia com discussões bestas que não vão levar absolutamente nada. Foca no seu, faz o que tem que fazer e dentro do campo de batalha executar. E para quem ainda não está 100% focado na venda ou olhando para esse lado, eu acho que talvez, né, sou ali aquela pessoa que fala, pô, vai falar de venda? Vou. Porque para mim eu acredito 100% na venda. A venda é o que salva vidas, salva famílias, é o que traz possibilidades de crescimento. Olha para vocês verem, por exemplo, o Sinfonia. Cara, é um empreendimento que está chegando dentro da cidade e baseado em cima da venda, o quanto que ele vai gerar de emprego, de desenvolvimento para dentro da cidade e tudo isso baseado em vendas. Então, se a pessoa às vezes está na dúvida, pô, se eu vou vender, se eu vou empreender, enfrenta o medo, vai, faz. Esse é o melhor momento para poder fazer isso agora. Legal. E falando em sintonia, me conta um pouquinho mais, assim, um resumo, como que é qual que é a ideia do Sinfonia? Então, a Sinfonia, a nossa ideia inicial, porque o terreno, né, ali é o melhor terreno da cidade, né, a localização ali é maravilhosa. E com uma localização dessa, a gente viu que a necessidade teria que ser um empreendimento de alto padrão, né, um empreendimento que fosse mais ícone, assim, para a cidade, porque é aquele terreno, né? Não dá para, assim, ele é tão precioso. E a ideia do Sinfonia foi justamente, né? Acho que trazer esse ícone. A gente tentou fazer a melhor planta, né, do apartamento que a gente achou mais adequado. E, enfim, estamos aí. Show, legal. Se você tivesse 30 segundos para vender o Sinfonia agora, Rodrigo, como você faria? E Thaís, como você faria?
Vai lá, Thaís. Deixa eu ser primeiro, vai. Bom, o empreendimento é um empreendimento, assim, com uma localização maravilhosa. E a planta interna dele é muito ampla, né? A hora que você entra. Ele tem possibilidades de personalização, porque a parte estrutural que a gente pensou, né? A gente fez o mínimo de pilar estrutural para o cliente poder formatar do jeito que ele quer, personalizar do jeito que a família precisa. E uma coisa que eu gosto muito na planta é que as janelas são grandes. Então, você tem a sensação de que você não está trancado num apartamento, né? Você está ali fazendo parte da cidade, né? Também, né? Que você não está no escondido. Que essa sensação, acho que de ficar enclausurado, eu acho que não é legal. E... Já deu 30 segundos? Não tem problema, é só pra... Quantos Já passou, já. quantos, Então tá bom. A média, assim, quantos AP vão ser no Sinfonia? Tem um... A gente lançou a Torre Beethoven. São 80 apartamentos nessa torre. De 247 metros. Show. Rodrigo. Agora é minha vez? Então, tá bom, então. Respondendo a questão dos 30 segundos, eu acho que eu vou além disso. Inclusive para os corretores da cidade que provavelmente vão assistir isso aqui, ou qualquer outro corretor. Uma venda desse porte, uma venda desse calibre, ela não se faz com 30 segundos. Né? E não adianta você querer se fazer num processo rápido. Acho que é isso que a gente tem que entender. É um processo que a gente tem que seguir, de acompanhar, entender o cliente. Não é uma venda, tá? E aí, assim, a pessoa que está vendendo Minha Casa Minha Vida, as dificuldades desse processo é menor. Quem está trabalhando num médio porte também é menor. Aqui a gente está falando de um empreendimento de altíssimo padrão. Então, a gente está falando com um público muito detalhado ali que a gente precisa trabalhar a necessidade. E quando a gente está falando nessa venda de valor, aí a gente traz todos os pontos que a Thaís trouxe de diferenciais ali, só que a gente também tem que entender o lado do cliente. Porque a gente está falando de um cliente que tem poder aquisitivo, que ele vai investir ali dentro desse processo, né? Que ele vai ter que sair principalmente da mentalidade dele. Que hoje, da cidade, a gente quer a casa grande, é isso aqui. Isso é a cultura de Dourados, está tudo bem. Só que agora a gente traz um outro plano para ele. Que é ele entender que a longo prazo, isso é um custo-benefício. Por quê? A mão de obra, cada dia que passa, fica mais difícil. Isso não é um problema de Dourados, é um problema hoje do Brasil. Né? O compromisso das pessoas estão ficando mais a fundo. Então, se você precisa, eu vou precisar de um piscineiro para poder arrumar, eu vou precisar de um jardineiro, eu vou precisar de uma pessoa para poder arrumar ali a residência enquanto eu estou fora, porque grande parte do nosso público-alvo está fora. O que acontece? O custo disso, a dor de cabeça que ele vai ter no meio desse processo. Às vezes não vai, aí ele estava esperando, às vezes queria chegar no final de semana com a família para usar a piscina, só que o piscineiro não foi, e aí ele não conseguiu. O jardim não está do jeito que ele gostaria para poder receber a visita. Então, entendendo isso, o Sinfonia ele vem com essa solução, o custo-benefício, que ele vai ter um custo a longo prazo que vai ser diminuído, a dor de cabeça dele minimiza, porque todo o custo operacional que ele tinha com relação à casa, agora ele não tem mais. E fora todos os benefícios de localização, de estar no empreendimento com a valorização que daqui a alguns anos vai estar num nível altíssimo dentro da cidade e está num ponto referência. Então, além de todos os pontos benefícios que a Thaís já colocou aqui dentro. Então, 30 segundos para vender um empreendimento de alto padrão, a gente está falando de uma venda que demanda tempo, que demanda qualidade, que demanda postura, que demanda comunicação. Então, não adianta também o corretor do outro lado achar, tá? Isso aqui é um recado, essa câmera aqui, que para olhar direto, vou papo reto, entendeu? Não adianta o corretor também achar que vai vender um negócio de alto padrão, um negócio que o cliente vai usufruir daquilo. Ele não está procurando mais um imóvel, ele está procurando o imóvel. Então isso demanda tempo, demanda qualidade, demanda entender o cliente e demanda você não ter o foco só na comissão. A comissão vai vir, mas o principal aqui, o ativo dentro do negócio, é o cliente, é a família dele e o como você conduz tudo isso. Então é conduzir dentro de um processo comercial muito claro e muito objetivo. Rodrigo, se você pudesse dar uma dica geral para os vendedores de hoje, o que não pode, o que deve ser feito e o que não pode
não pode deixar de fazer? Tá, vamos lá. Eu acredito muito no processo comercial estruturado. Tá? O vendedor, de modo geral, corretor de imóveis, quem trabalha com vendas, ele peca dentro do processo. Por quê? Porque muitas das vezes ele acha que é só chegar e fazer, executar durante o dia, mas ele não está olhando para os números dele, ele não está analisando aquilo que ele precisa fazer todos os dias e melhorar, aprimorar. Porque a gente vem de uma cultura, por exemplo, quando a gente fala de um médico, primeira coisa, né? Não, eu quero ser médico. A sua mãe vai lá, seu pai, sua família senta, conversa, estrutura, para quê? Para te colocar numa faculdade. Ou quando você fala que quer ser um advogado, a mesma coisa. Existe essa faculdade. Agora, primeiro, ninguém acorda de manhã falando que vai ser vendedor. Vocês já ouviram alguém falar que vai ser vendedor? Não, você levanta a mão e fala, vou ser vendedor. Ninguém faz isso. Né? E não existe uma faculdade para vendas. Muitas das vezes as pessoas são jogadas a vendas. Eu sempre gosto muito de usar a história que é a seguinte. Toda mãe, é incrível assim, ó, quase toda mãe, ela conhece alguém que tem uma loja. Que tem um amigo que é gerente, e aí o filho tá chegando ali na fase 16, 17 anos, ela já quer dar um direcionamento. A mãe vai lá, procura esse gerente e fala assim, ó, eu tenho meu filho, será que você consegue uma vaga no administrativo? Menino bom, gente boa. O gerente vira e fala, não tem essa vaga aqui não, mas eu tenho de vendedor. A mãe fala o quê? Não pode, meu filho é super comunicativo, conversa com a beleza, meu filho tem postura. Aí vai lá e coloca o menino lá. O menino às vezes nem sabe conversar direito, só a mãe que colocou lá. E o que acontece? Ali começa a jornada, porque ele acaba vendo uma possibilidade para ganhar dinheiro, ele acaba vendo uma possibilidade de crescimento, só que também vem outros pontos, porque ele aprende com quem já está lá, no viciado. Aquele que só faz o vídeo, faz um jeito, e ele vai pegando isso e vai fazendo. Só que hoje a gente está numa época que hoje o cliente tem acesso à informação, ele tem já acesso aos dados. Às vezes você vai falar do empreendimento e o cliente já sabe. Você vai apresentar o produto, ele já sabe a informação. Ele só quer confirmar para saber se você sabe ali. Então a gente precisa estar o quê? Embasado de informações dentro desse processo. E aí numa época de tanta distração, com tanta coisa para tirar a atenção, tanto nossa quanto do nosso cliente, o que eu vejo é o seguinte, o follow-up, o acompanhamento com o cliente, ele se torna crucial. E é um lugar onde muitas das vezes quem trabalha com vendas peca. Mandar mensagem para o cliente, ligar para o cliente, ser insistente. Aí, lógico, vai vir várias coisas na sua cabeça. Poxa, eu estou ligando para o cliente. Será que eu não estou sendo inconveniente? Tá? Só que, por exemplo, a pergunta que eu sempre faço, o boleto, ele te pergunta se você vai receber ele ou não? Não, ele só chega. Ele só chega. Ele vai estar ali, ele não quer saber. Ele só vai chegar, ele vai vencer. E a mesma coisa com o nosso cliente. A gente tem que persistir. E aí, lógico, usar técnica para não ser aquela coisa chata, aquele vendedor chato que fica no pé. Mas isso é com acordos que você faz logo no começo de uma negociação, por exemplo, de você chegar para o cliente e falar, tudo bem, então. O cliente virar para você, não, vou te dar o retorno. E você poder ser um pouco mais insistente naquele momento. Tudo bem, quando você vai me dar o retorno? Para que eu entre em contato contigo? Hoje, amanhã, qual o melhor horário para eu falar contigo? Porque senão também o vendedor se perde no meio do processo. Só que não ter a clareza do processo faz com que ele vire o vendedor chato, vire o cara insistente, que fica no pé, aquela coisa que é horrível por conta de falta de alinhamento. Então, esses alinhamentos no meio do detalhe é o que precisa. E o que eu sempre gosto de colocar para quem trabalha com vendas, seja criativo. Seja criativo dentro do seu processo, na forma de abordar o seu cliente, fora de horário comercial, nas mensagens que você vai mandar, no áudio que você grava para ele. Seja criativo para você reter a atenção dele. Estamos chegando no final, encerrando, né? Agradecer muito a presença de vocês aqui. E agora, para aquela câmera ali, deixa seu contato para te seguir, te acompanhar nas suas redes sociais, no seu e-mail, não sei como é que... Perfeito. Fique à vontade aí. Tá, hoje a gente tá com o nosso Instagram para vocês poderem utilizar e lá tem toda a base de contatos que vocês precisarem, né? E principalmente prova social do nosso trabalho, da nossa entrega, daquilo que a gente faz para quem quer estruturar o seu processo comercial, quer ter clareza naquilo que hoje está fazendo. E a gente costuma dizer, toda empresa tem um processo, toda empresa tem cultura. Talvez a cultura hoje não seja saudável, talvez o processo não esteja funcionando. E o nosso trabalho hoje, como a Times Treinamentos, é organizar isso, deixar isso rodando ali dentro do
processo. Hoje minhas redes sociais ali é Rodrigo Vieira In, né? O In é de insano, que é o que a gente acredita que é o campo de batalha para o vendedor, tá? Então, a gente já colocou isso dentro das nossas redes sociais também, ali para vocês poderem trabalhar. E a gente tem um site também, que é www.timestreinamentos.com.br. Bacana. Thaís, por favor, se apresente. Apresente suas redes sociais, para que os nossos seguidores possam te seguir também, a gente acompanhar você, acompanhar os projetos aí em desenvolvimentos. Então, eu gostaria de convidar, então, para entrar na nossa rede social, vifranconstrutora.com.br, e o nosso Instagram também está como Vifran Construtora. Gente, que aula, hein? Ficou claro que hoje não adianta você ter o melhor produto, ter um prédio de 44 andares, se você não tem a atitude certa de vender. Exatamente. Thaís, Rodrigo, obrigado por vocês terem vindo aqui e entregado tanto ouro. E você aí, ó, não se esqueça, já se inscreve aqui, Quarks Podcast, ativa o sininho e manda para aquele seu amigo que precisa acordar para a vida. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.